Meus caros amigos e amigas, nós estamos começando a nossa conversa de hoje. E nesse nosso tempo de quaresma, graças a Deus, muitas pessoas procuram a confissão. É um tempo ideal para isso, para se preparar bem para a festa da Páscoa. Mas há muitas perguntas que o povo faz. Por exemplo, por que eu devo me confessar? Por que eu preciso confessar com um sacerdote e não eu devo confessar diretamente com Deus? Né? Depois pergunto também o que é o pecado, o que é o pecado leve, venial, o que é o pecado mortal, né? Enfim, há uma série de perguntas que o povo coloca sobre isso. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos falar um pouquinho sobre o pecado, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que o pecado é a pior realidade que existe, tanto para o pecador, quanto para a Igreja, quanto para a humanidade. Por quê? Porque o pecado é a raiz de todos os males. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, São Paulo diz, né, o salário do pecado é a morte. Então a Igreja entendeu, nesses 2000 anos da sua existência, que todo o mal que existe no mundo, seja o mal físico, seja o mal moral, né, ele tem como raiz principal, raiz última, o pecado. Não é necessariamente eu sofro por causa do meu pecado. Também, claro que se eu peco, por exemplo, se eu, não sei, vivo aí uma vida desregrada, uma vida, né, sem juízo, eu vou estragar minha vida, vou estragar minha saúde, vou estragar minhas finanças, de repente, e vou sofrer por causa disso, e a minha família vai sofrer por causa disso. Mas muitas vezes também a gente sofre por causa do pecado dos outros. Por exemplo, se uma pessoa, né, está aí dirigindo seu carro com segurança, tudo direitinho, numa estrada, de repente, alguém que está fora da lei, né, quem sabe embriagado do outro lado, vem, bate no seu carro, pode até provocar morte, etc., de uma pessoa inocente. Então você percebe que o pecado, ele atinge a todo mundo. Por quê? Porque o pecado, ele vem desde lá do pecado original. No pecado original, a nossa natureza foi atingida. Nossa natureza, a natureza humana ficou enfraquecida. Né? A liberdade ficou perturbada, a inteligência ficou obscurecida, a vontade ficou enfraquecida. Enfim, tudo isso acabou deixando o homem numa situação difícil. E depois do pecado original, vieram todos os pecados pessoais. Eu, inclusive, escrevi um livro inteiro sobre pecado original, exatamente para explicar isto. Né? Por que nós temos essa fraqueza em nós que a igreja chama de concupiscência? São João falava da concupiscência da carne, da soberba da vida, etc. Por que nós somos atraídos pela soberba, pelo orgulho, né? Uma defesa assim do amor próprio, também a ganância, a avareza, a luxúria, a impureza, a gula, a ira, né? A igreja chama de pecados capitais. Por que nós somos levados a tudo isso? Porque, né, a nossa natureza enfraqueceu. Okay? Mas Deus traz para nós a sua fortaleza, Deus traz para nós, então, os meios de nós vencermos essa situação. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Né? Eu quero aqui dar as boas-vindas às pessoas que estão aí nos acompanhando. Estou vendo aí a Alana Correia, né? E outras pessoas. Sejam bem-vindas e você pode até compartilhar essa conversa aí. Estamos aí entrando aí o Luiz Fábio Anselmo, a Sandra Cremasco, né? Ana Lúcia Nunes. Sejam bem-vindos. Né? Queremos ter uma conversa assim, muito importante sobre isso. Lúcia Gomes, Maria Aparecida. Então eu dizia que a nossa fraqueza, por causa do pecado original, por causa do pecado pessoal, nos separa de Deus. E o pecado, ele é tão terrível que, para a gente entender a hediondez do pecado, né, o horror que é o pecado, a gente tem que olhar para o Cristo na cruz. Olha o que o pecado fez com Cristo na cruz. A igreja diz, o catecismo da igreja diz, que não foram os judeus, nem os romanos, né, que crucificaram Jesus, mas foram todos os pecadores de todos os tempos. São os nossos, porque ele morreu pelos nossos pecados.
Quando São João Batista anunciou Jesus, como foi que ele anunciou? João Batista podia anunciar Jesus de muitas maneiras, podia dizer, este é o mais belo dos filhos dos homens, como diz lá o Salmo 40. Ele podia dizer, ele é o esperado das nações, ele é o filho bendito de Deus, mas não foi assim que João Batista anunciou. João Batista foi no alvo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ou seja, João Batista diz claro, ele veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo. E ele pagou com a sua vida para ele. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. O que era o Cordeiro de Deus? Lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, tinha aquela função que eles chamavam de holocausto perpétuo. O que era aquele holocausto perpétuo? Era o seguinte, os judeus, todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, eles sacrificavam um cordeirinho de 1 ano, para que o sangue daquele cordeiro, derramado lá, né, naquele holocausto no templo, fosse oferecido a Deus para o perdão dos pecados do povo naquele dia. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo, e era um holocausto perpétuo. Aquele cordeiro era uma figura de Jesus. Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E aí a gente entende uma coisa muito importante. A primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, foi o quê? Foi instituir o sacramento da confissão. Não sei se você já notou. Lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 20 e 22 para frente, Jesus, no domingo da ressurreição, na tarde do domingo da ressurreição, ele aparece aos discípulos, no cenáculo. Né? Entra no cenáculo sem abrir as portas, sem rasgar as paredes, porque agora ele está ressuscitado, o corpo ressuscitado não tem mais obstáculos que o segure. Então, ele, até aquele episódio, que Tomé não estava, né, mas os outros apóstolos estavam. Então, eles estavam com muito medo, então Jesus disse para eles 3 vezes, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E depois Jesus diz para eles o seguinte, né, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Veja que coisa impressionante, no dia da ressurreição. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar, com a sua morte, com a sua ressurreição, a nossa justificação. Ou seja, diante do Pai, ele tinha garantido para nós o direito de ser perdoado. Mas ele manda uma coisa, que a igreja distribua esse perdão. Ele não disse que cada um agora se confesse direto com Deus, não. Ele disse aos discípulos, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja, quem recebeu o poder divino de Jesus para perdoar os pecados em nome dele, com base na paixão, morte e ressurreição dele, foi a igreja. A igreja, então, é que recebeu esse mandato através dos seus sacerdotes. É por isso que a igreja, então, manda que a gente se confesse com os sacerdotes. Ok? Seria muito mais fácil para a igreja, seria muito mais fácil para os sacerdotes se não fosse assim. Não é? Porque nós sabemos que é um sacrifício para o sacerdote ficar aí 2, 3 horas no confessionário. O curador, São João Maria Vianney, chegava a ficar 10 horas seguidas no confessionário. Porque ele entendia que ali é que ele ia salvar as pessoas. Por quê? Porque o Cristo mandou que fosse assim. Ok? Então, é por isso que a igreja manda que a gente se confesse com os sacerdotes. Está escrito lá no Evangelho de São João. Nós não podemos negar isto. É inequívoca essa colocação. Bom, eu vou recebendo aqui perguntas, enquanto a gente vai conversando, eu vou respondendo perguntas também. Né? Então, eu tenho aqui a pergunta do João Carlos dos Santos, que pergunta assim, quem fala que não tem pecado, já pecou? Olha, o João, São João diz uma coisa muito interessante, né? Na primeira carta dele, né? Capítulo 1, no versículo 8, São João diz assim, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Não é? Olha, na verdade, muitas vezes, não é que a gente não tenha pecado, muitas vezes a gente não enxerga o nosso pecado.
É interessante uma coisa, os santos se sentiam altamente pecadores. Por quê? Porque eles tinham na consciência a luz de Deus. Você não enxerga no escuro. Mas se você entrar num quarto escuro, você não vê nada. Mas à medida que for acendendo a luz, aumentando a luz, você começa a ver. Você já reparou que quando tem uma fresta de luz assim entrando num quarto escuro, uma fresta do sol, você vê brilhando no ar assim a poeira? Já notou? É. Por quê? Porque tem luz ali. A luz do sol ilumina. Então também muitas vezes a gente não enxerga os nossos pecados porque a gente não faz uma reflexão profunda, não faz aquilo que a gente chama de exame de consciência. Né? Sobre isso, inclusive, eu escrevi um livro, João, eu chamei de, não está até aqui na minha mão, eu chamei de Os Pecados e as Virtudes Capitais. Este livro aqui, Os Pecados e as Virtudes Capitais, é exatamente um livro para a gente fazer assim, como que um exame de consciência. A igreja chama de pecados capitais, né? Aqueles 7, né? Os piores pecados. Por quê? Porque eles são como que pecados matriz, pecados pais, que geram outros. Capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. Né? São pecados que geram outros. Então, quais são eles? Né? Os pecados capitais. Soberba, a ganância, a impureza, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, a maledicência. Eu quero um dia colocar uma conversa aqui só sobre esses pecados capitais, porque aí a gente começa a se examinar melhor e ver que muitas vezes a gente acha que não tem pecado, não é porque a gente não tem, é porque às vezes a gente não enxerga. Por isso que quando a gente se prepara para a confissão, uma coisa muito importante é fazer o exame de consciência. E para fazer um bom exame de consciência, a gente deve se examinar como? Você pode se examinar pelos pecados capitais. Será que eu caio em algum desses pecados? A gente pode se examinar pelos 10 mandamentos. Né? Porque qual é a diferença de um pecado mortal e um pecado leve? A igreja diz assim, né, que quando a pessoa tem um pecado mortal, um pecado grave, ela não pode comungar sem se confessar. Né? O que é um pecado mortal? A igreja diz que o pecado mortal é um pecado sobre uma matéria grave, principalmente que fere um dos 10 mandamentos. Né? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu chego num domingo, eu sei que eu tenho que ir à missa, mas vai ter lá um jogo de futebol muito importante que eu quero ver. Então não vou na missa não. Deixa para lá, eu vou ficar aqui nesta festa, ou eu vou ficar aqui no futebol e não vou à missa no domingo. O catecismo da igreja fala que é um pecado grave. Né? Porque você despreza Deus. Né? Amar a Deus, não manda amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente só pode perder uma missa no domingo, ou sábado à tarde, à noite, no domingo, se for um motivo muito justo. Se há um motivo justo, um motivo de doença, uma mãe que tem criança pequena, não pode ir à igreja e tal, tudo bem. Né? Deve até, se possível, assistir a missa no outro dia, mas sem motivo. Né? Eu estou dando aqui apenas um exemplo. Aí você vai correndo os 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão, as blasfêmias, as revoltas contra Deus, tudo. Né? Depois temos aí o mandamento de guardar o domingo, dia de festas, né? Dia santo, honrar o pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar. Né? Quanto pecado de roubo hoje, não, meus irmãos? Quanta corrupção. Quantas vezes nós tapeamos um irmão? A gente fica falando das grandes corrupções, né, lá de Brasília, tal, dos políticos, dos empresários, mas e as pequenas corrupções que a gente faz? Né? Às vezes a gente não tapeia os outros. Né? Empurra um negócio, faz a pessoa comprar um negócio que às vezes ela não é bem assim, faz um preço, ou seja, engana o outro, tapeia o outro. São as corrupções também. Né? É o não roubar. Depois o não é levantar falso testemunho, não mentir, não caluniar, não blasfemar, né? Não fazer maledicência, né? Ficar falando mal dos outros, né? Difamando os outros, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Quanto pecado no campo, né, do sexo, aí, dos maus desejos. Depois também o último mandamento, né,
não cobiçar também as coisas alheias. Bem, vamos aqui para a pergunta do Fernando Lessa. O Fernando pergunta assim: qual a opinião do senhor sobre julgo hereditário? Bem, o julgo hereditário, todos nós temos uma hereditariedade. Nós recebemos dos nossos pais, né, defeitos e qualidades. É uma herança genética, não tem como escapar disso. Se o meu pai é negro, eu vou nascer negro. Se a minha mãe é branca, eu vou nascer branco. É genético. Mas pode haver também uma dependência psicológica. Pode haver dependências de outras naturezas. A gente percebe que em toda família há uma certa hereditariedade que se propaga em coisas boas e também em coisas ruins. Não é? Bom, hoje muitas vezes as pessoas falam em cura das gerações. Né? Pessoas que fazem oração para curar aquelas, não sei, maldições que vieram de gerações e tal. Bem, eu não conheço uma palavra oficial da igreja sobre isso. Tá? Agora, é aquela história. A gente pode sempre lançar a mão da oração para se proteger. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, na oração da Santa Missa, né, colocar meus antepassados, pedir a Deus primeiro pela salvação eterna dele, depois pedir que qualquer influência negativa que tenha vindo deles para mim, para os meus filhos, seja do lado do meu pai, seja do lado da minha mãe, né? Qualquer influência negativa, seja psicológica, afetiva, moral, espiritual, que o sangue de Cristo corte. Eu peço isso, sobretudo, no momento da comunhão, quando eu recebo no meu corpo, né, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso a gente pode fazer. Se existe ou não esta, não sei, dependência espiritual, hereditária, não sei, a igreja não... Eu nunca li nada da igreja oficialmente, do magistério da igreja, explicando isso. Mas nada impede que a gente se faça as nossas orações sobre isso. Né? Sempre é bom. Alana Correia, Alana pergunta o seguinte: certa vez confessei 2 vezes com padres diferentes o mesmo pecado. O segundo padre olhou para mim e disse: você já confessou este, minha filha. O Espírito Santo está no momento da confissão. É claro que o Espírito Santo está no momento da confissão. Todo sacramento, quem opera é o Espírito Santo. É por isso que Jesus, quando instituiu o sacramento da confissão no cenáculo, no domingo da ressurreição, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebam o Espírito Santo. Sabe, Jesus fez ali como que um Pentecostes adiantado. Porque depois é que houve o outro Pentecostes para toda a igreja. Por quê? Porque é no poder do Espírito Santo que acontece o sacramento. Quando o padre, por exemplo, consagra o pão e o vinho na missa, quem faz a transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atua, sim, na confissão. Né? E, por exemplo, Dom Bosco, ele tinha um dom da ciência. Ele sabia, muitas vezes, o pecado que o jovem estava querendo esconder. E ele dizia para o jovem: não esconda esse pecado, eu sei que você o cometeu. O Curadarço também tinha. Então, os santos tinham realmente essa, diria-se, uma precognição espiritual. Né? Isso aí Deus pode dar a algum confessor, né, esse dom de ciência. Muito bem, aqui tem uma pergunta também do Vinícius Felipe. O Vinícius pergunta: quando o sacerdote diz algo que não é pecado, sendo que é... Bom, sabe, gente, eu sei que às vezes você confessa com um padre, o padre diz: isso não é pecado. Você confessa com outro, outro diz: isso é pecado. Bem, como é que nós temos, por quem que nós temos que nos guiar? Nós temos que nos guiar pela igreja, pela palavra oficial da igreja. E onde é que está a palavra oficial da igreja? No catecismo da igreja. O catecismo da igreja católica, ele disseca esse problema. Né? Por exemplo, se um padre disser: olha, masturbação não é pecado, você vai dizer: padre, é pecado, porque está no catecismo da igreja. Entende? Ah, não é pecado um casal de namorados aí viver, não sei, a vida sexual, porque eles se amam, não é pecado. É pecado, seu padre, está escrito lá no catecismo da igreja. Nem os noivos podem ainda viver a vida sexual. A vida sexual é só no casamento. Então, por isso, meus irmãos, é que é muito importante a gente conhecer a doutrina
que está no catecismo. Porque aí, quando você vai confessar um pecado, você já sabe que é pecado. Se o padre disser não é pecado, para o padre, olha, por favor, me dê absolvição. Porque na minha consciência está dizendo que é pecado. Ok? Então eu penso que assim a gente pode tirar bem as nossas dúvidas. Bom, tem aqui bastante perguntas chegando hoje, sabe? Aí, graças a Deus por isso, porque assim eu tenho também a oportunidade de esclarecer alguma coisa. E você pode ter certeza, eu quero sempre orientar vocês segundo aquilo que a igreja nos ensina. O nosso catecismo da Igreja Católica, eu dou aula sobre ele, né? Já tem pelo menos 24 anos que eu dou aula sobre o catecismo da Igreja Católica para os pré-discípulos da Canção Nova, os discípulos consagrados, e também em muitos outros lugares, paróquias, encontros, né? Então eu procuro responder tudo de acordo com aquilo que está no coração da igreja. Bem, o Jorge Rangel pergunta o seguinte: na época da Páscoa, as pessoas em segunda união podem se confessar? Ô Jorge, o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Familiares Consórcio, que é uma exortação apostólica que o Papa João Paulo II escreveu depois do sínodo que houve sobre a família, em 1980, no Vaticano. O Papa João Paulo II disse que um casal de segunda união não pode se confessar e nem comungar. Está lá no número 84. Por quê? Porque se ele está vivendo uma união irregular, ele não pode se confessar, por quê? Porque ele vai continuar vivendo essa união irregular. Então o Papa diz assim, o único jeito que um casal de segunda união poderia se confessar e comungar se eles passassem a viver como irmãos, ou seja, não terem mais vida conjugal, vida sexual. Bem, isso está lá no documento Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, está também no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo repete isso que o Papa João Paulo II colocou. Ok? Então, é o que eu posso dizer sobre isso. Marli Varajão, a Marli coloca o seguinte: tem pecados que são antigos. Precisamos confessá-los se não lembramos como fazer? O Marli, a igreja ensina o seguinte: quando a gente vai se confessar, se a gente fez o exame de consciência bem feito, procurou examinar tudo e confessou tudo que lembrou, sem esconder nada, porque na confissão é melhor não se confessar do que se confessar mal. Ou seja, confessar escondendo alguma coisa, simular alguma coisa, dissimular. Não, a confissão tem que ser assim, preto no branco, como se diz, entendeu? Com clareza. Porque se você esconde um pecado na confissão, você comete outro pecado, que a igreja chama de sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é você abusar de um sacramento. É um pecado gravíssimo. É como profanar a Eucaristia, entende? Não faça isso. Mas se você confessou todos os seus pecados, e depois que você recebeu o perdão dos pecados, você se lembra de algum pecado que você cometeu e não contou, esse pecado está perdoado. Porque quando o padre dá a absolvição, ele não dá absolvição só para os pecados que você cometeu, para todos os seus pecados, desde que você não tenha enganado, escondido, de propósito. Ok? Mas, o que eu faço? Quando eu lembro de algum pecado lá de trás que eu não confessei, na próxima confissão, eu digo para o padre: ó padre, eu esqueci um pecado lá de trás. Eu sei que ele já foi perdoado, mas eu prefiro confessar bem de novo, inclusive para eu ficar assim, tranquilo comigo mesmo. É uma coisa que você pode fazer, Marli. Não há problema de repetir isso. Tá? Eleonice Goulart, é pecado não confessar antes da Páscoa? Não, não é pecado não confessar antes da Páscoa. O que a igreja tem como norma? É obrigatório. Dentro dos 5 mandamentos da igreja, 2 mandamentos dizem assim: primeiro, nós somos obrigados a confessar pelo menos uma vez ao ano. Veja, a igreja pede um mínimo. Não quer dizer que você não possa confessar mais, claro que pode. Eu procuro me confessar uma vez por mês. Por quê? Porque uma vez por mês você lembra com mais facilidade os pecados que você cometeu. Então, pelo menos uma vez por mês se confessar, ou melhor, pelo menos uma vez por ano se confessar, e pelo menos uma vez por ano você comungar.
E aí ele diz que, então, quem só faz uma confissão por ano e uma comunhão por ano, então deve fazer dentro do período pascal. O que é o período pascal? É o período que vai da Páscoa até Pentecostes, ou até a ascensão de Jesus ao céu. Ok? Então, é nesse período aí que a pessoa deve fazer. Mas, evidentemente, a gente deve confessar mais de uma vez. A Tati Mota pergunta o seguinte: quando temos vergonha de falar certos pecados ao Padre, mas nos arrependemos de coração, temos o perdão divino? Tati, a igreja diz que não. A igreja diz que nós temos que confessar. Por que será que Jesus exigiu que a gente se confesse com o Padre? Hã? Claro, Jesus sabe tudo. Ele sabe que isso é necessário. A gente passar por aquela certa humilhação. Eu sei que é difícil confessar um pecado que a gente fez, sobretudo, olha, eu roubei um dinheiro, eu não sei prostituir, ou eu adulterei, ou eu caí numa masturbação, sabe? Mas eu queria colocar aqui uma coisa muito importante, gente. A gente não confessa ao Padre, a gente confessa a Jesus, que atua através do Padre. In persona Christi, é o que eu quis dizer, na pessoa de Cristo. E o Padre, ele está careca de escutar pecado. Não tem nada mais sujo do que o ouvido de padre, pode ter certeza. Sujo no sentido assim, né, de ouvir tantos pecados. Entende? E tem uma coisa muito importante. A igreja aplica ao sacerdote a pena mais pesada que ela tem no Código de Direito Canônico, se o sacerdote revelar o pecado de alguém que ele escutou na confissão. A igreja aplica a ele a pena de excomunhão. Excomunhão, o que é? É expulsar da igreja. Excomúnio, fora da comunhão. Veja a privacidade que a igreja nos dá, que beleza. Sabe? Então, se a gente passa por uma certa vergonha, uma certa humilhação, você pode ter certeza, o Padre vai te acolher com todo o carinho. E eu posso dizer a você com toda a sinceridade, olha, eu estou com 67 anos de idade. Eu me confesso desde 7 anos de idade. Nunca na minha vida que eu me confessei, eu tenha assim, sido maltratado por um padre, ou o padre ter ficado bravo comigo, ou o padre querer negar para mim a absolvição. Não, pelo contrário. Olha, nesses 60 anos que eu me confesso, sempre eu encontrei no padre como aquele ombro de Jesus, que coloca a ovelhinha ali, ferida, machucada, e traz para o rebanho. Ok? Então, não tenha medo de confessar. Sabe, uma coisa muito importante, meus irmãos, é que nós temos que entender, é que a nossa confissão custou o sangue de Cristo, a morte de Cristo, a flagelação que o Cristo passou, a coroação de espinhos, as zombarias, aqueles 3 pregos, aquela lança que perfurou seu coração. Ele oferece isso para nós de graça. O Papa João Paulo II diz que a confissão é assim como um juízo particular adiantado. A gente sabe que quando a gente morrer, a nossa alma vai diante de Cristo. Vai naquilo que São Paulo diz lá, na primeira carta aos Coríntios, né? Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Né? A carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, diz assim: está determinado que cada um de nós morra uma única vez. Uma única vez. Não tem esse negócio de morrer e voltar, não. Não tem reencarnação. A igreja, uma única vez. E, em seguida, vem o juízo particular. Nossa alma diante de Deus, diante do Cristo. Não é? E ali define-se a sorte eterna da pessoa. Bem, o Papa João Paulo II diz assim: tudo aquilo que você confessou com arrependimento, e o padre deu absolvição, isso não vai aparecer mais no seu juízo. Nem no juízo particular e nem no juízo final, que é uma confirmação, vamos dizer, do juízo particular. Então, não sejamos bobos. Não tem nada melhor do que a gente, diante de Deus, estar com a alma purificada, a alma santa. Ok? Então, é muito importante. Eu me lembro de que o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 916,
O Catecismo da Igreja Católica diz assim: não há pecado que a Igreja não possa perdoar pelo sacramento da confissão, quando a pessoa está arrependida e não quer mais o pecado. Não há pecado. Então, você pode ter feito o que você fez. Matado, roubado, prostituído, adulterado, abortado. Se você se arrepender e não quiser mais daquilo, você está perdoado. E o que eu quero destacar é a gratuidade da confissão. Sabe, eu com 10, 15 minutos me confesso. Meu Deus, eu recebo essa graça extraordinária, de graça. Por isso que chama graça, é de graça. Eu me lembro que na faculdade, quando eu era diretor, um funcionário meu perguntava para ele: aí, como é que vai, Celso, tudo bem? E dizia: pecado, professor, para dizer a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu achava engraçado, ele dizia: está tudo bem, tirando as dívidas e os pecados. Ele dizia: Celso, pecado, rapaz, é fácil, é de graça o perdão. Agora a dívida não é não. A dívida, meu amigo, você vai lá no banco, você vai pagar tudo que você deve, e ainda com juros e correção monetária. Tá? Veja como a confissão é gratuita. É a graça de Deus de graça. Bem, outra pergunta aqui da Leonilda Silva. A Leonilda pergunta assim: quando nos confessamos, mas as coisas continuam do mesmo jeito, precisamos confessar novamente? Leonilda, eu estou entendendo aqui que essas coisas continuam do mesmo jeito, a pessoa continua pecando. Né? Então, deve confessar novamente? Deve. Claro que deve. Ah, mas eu vou cair de novo. Paciência. Você não toma banho todo dia? Não é? Por que você toma banho todo dia? Porque a gente fica sujo todo dia. Ok? Então, é normal. O que o Cristo falou para São Pedro? Quando São Pedro disse assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o pecado do meu irmão? 7 vezes? O que foi que Jesus disse? Não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Perdoar sempre. Ora, se Deus manda perdoar sempre, ele também está disposto a perdoar sempre. A misericórdia de Deus não se esgota. O que se esgota é a nossa misericórdia com a gente mesmo. Mas a de Deus não se esgota. Agora, é claro que a gente não pode abusar da misericórdia de Deus. O que seria abusar da misericórdia de Deus? Assim, eu cometi um pecado aqui hoje. Por exemplo, os jovens têm muito problema com masturbação, né? Os rapazes, né? Então o jovem pergunta muito: professor, como é que eu faço, professor? Eu confesso, daqui a pouco eu caio na masturbação de novo, eu confesso, eu caio de novo. Digo: bom, peraí, então vamos fazer o seguinte: continua confessando. Tá? Continua confessando. Agora tem uma coisa: vamos lutar contra o pecado. Você não pode, o que não pode é dizer: eu caio, mas depois eu vou lá, confesso, Deus me perdoa. Eu não posso abusar da misericórdia de Deus. Mas se eu estiver lutando. Agora, o que é essa luta? A luta é fugir do pecado. O que Jesus manda a gente fazer? Jesus manda a gente vigiar e orar. Né? Quando ele pediu para os apóstolos vigiarem com ele, lá no Horto das Oliveiras, naquela agonia mortal que ele estava, chegou a suar sangue, tanto pânico diante do que ele ia passar, né? Ele sabia o que ele ia passar. Né? Os apóstolos dormiram. A hora que o mestre precisava deles, o que Jesus disse? Vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne, a natureza humana, foi enfraquecida pelo pecado original. Então, é preciso vigiar e orar. Então, se você confessa um pecado, que você cai nele várias vezes, você precisa, então, vigiar e orar. Orar, porque é a oração que dá a nós força. É a Eucaristia que nos dá força. É a meditação da palavra de Deus que nos dá força. Ok? Então, a gente precisa fazer isso. Depois, né, vigiar. Se você sabe que abrindo o computador, vendo um filme pornográfico, você vai cair na masturbação, então não abra o filme pornográfico, não abra o computador. Vigiar e orar. Ok? Bom, a Santina Zanella pergunta assim: quando o adolescente, num colégio de freiras, toda terça-feira éramos obrigados a confessar. Desde então, criei uma aversão à confissão. Sei que Deus vai me entender. Ô Santina, vai mesmo. Esqueça isso. Antigamente, né, eu também fui do tempo de colégio salesiano, que a gente confessava quase que toda semana. Né? Mas agora nós já somos adultos, já saímos do colégio, a gente sabe que não é assim.
eu me confesso hoje na medida que eu preciso. Né? Quando eu sinto que há alguma coisa grave, ou coisa já está um tempo que eu não me confesso. Porque a confissão, meus irmãos, não é só para perdoar pecado. A confissão é também para fortalecer a nossa alma contra o pecado. O catecismo da igreja chama o sacramento da unção e o sacramento da confissão de sacramento de cura. Sacramentos de cura. O Papa João Paulo II disse uma vez que os consultórios, muitas vezes, de psiquiatras e psicanalistas, às vezes, estão lotados porque os confessionários estão vazios. Né? Hoje já não há mais quase confessionário, quer dizer, a confissão. Porque a confissão cura mesmo, meus irmãos. Tira o pecado é a raiz dos males. Né? Tá aí. Carmen Célia Ferreira, nós pagamos por nossos pecados. Ô Célia, não é bem assim. Né? Deus não nos castiga por causa dos nossos pecados. Uma vez perguntaram a Jesus, né, diante de um aleijado, Senhor, quem é que pecou? Foi ele? Foram seus pais? Ele disse, nem ele, nem seus pais. A doença dele é para a glória de Deus. Jesus o curou, fez aquele milagre maravilhoso, e o rapaz ficou curado. Não sei se era aleijado, se era cego, agora me escapa um pouco. O que nós sofremos não é castigo. É claro que, como eu já falei aqui muitas vezes, eu sofro por causa do meu pecado. Claro, se eu sou uma pessoa que vive bebendo, jogando, gastando dinheiro, claro que eu vou sofrer, vou trazer o sofrimento para a minha família. É Deus que manda esse sofrimento? Não, eu trago esse sofrimento para mim. Agora, Deus é tão bom que Ele usa esse sofrimento como matéria-prima da minha salvação, da minha redenção. Né? Deus acaba fazendo com que o pecado me faça sofrer e eu queira abandonar o pecado. Não é verdade que muita gente só volta para Deus? Muita gente só deixa a vida desregrada depois que sofre? É pecado, está cheio na história da igreja. Bem, meus irmãos, eu estou aqui impressionado com o número de perguntas que eu estou recebendo aqui. Né? Aqui a Leonilda... não, já que a pergunta dela já foi. O Caio Silva pergunta o seguinte, é normal não se sentir leve depois da confissão? O Caio, esse leve é subjetivo. Sabe, o importante é o seguinte, se você fez seu exame de consciência, se você confessou tudo sem esconder nada, se você se arrependeu, e se você vai cumprir aquilo que o padre mandou como penitência, né? Fica tranquilo. Ok? Não se deixe guiar pelo sentimento, se guie pela doutrina, se guie por aquilo que Deus disse. O padre traça sobre você uma cruz e diz pelo ministério da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Se você não escondeu nada, se você se arrependeu, se você tem o propósito de não querer mais isso, fica tranquilo. Não se preocupe se você sai mais leve ou menos leve. Isso é psicológico, isso é subjetivo. O importante é aquilo que é mais objetivo. Eu gostaria que, antes de responder essas perguntas, que nós tem aqui algumas comigo, né, que eu estou vendo aqui, eu queria mostrar 2 livros que nos ajudam também nesse assunto. Né? A confissão nos ajuda a viver as virtudes. Então, eu não gosto de falar só do pecado, eu gosto de falar também das virtudes. Por isso que eu escrevi um livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais. Ok? Então, um livro muito bonito, A Conquista das Virtudes. Esse livro aqui é muito bonito, do padre Francisco Fausto, um padre já velhinho aí de seus 80 e poucos anos de idade, mas é uma sabedoria, uma santidade impressionante, nos ajuda. E o nosso querido Scott Hahn, que foi pastor presbiteriano e que se converteu maravilhosamente à Igreja Católica, né? Depois que ele assistiu uma Santa Missa, escreveu aquele livro belíssimo, O Banquete do Cordeiro, e tantos livros. Né? Eu estive com o Scott Hahn lá na casa dele, nos Estados Unidos, já 2 vezes. O homem tem mais de 40 mil livros na biblioteca dele. O Scott Hahn escreveu um livro que eu agora traduzi para o português e publicamos, Senhor, tende piedade. Né? Senhor, onde ele coloca o seguinte, o poder de cura da confissão. O Scott Hahn é um excelente escritor, um excelente teólogo, doutor em teologia bíblica pela Universidade da Pensilvânia. Esse livro aqui, quem tem dúvida com confissão deveria ler. Né? O nome em inglês é Lord have mercy. Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia. Né? Pela nossa editora, Cleophas, nós publicamos esse livro e eu tenho publicado outros livros de Scott Hahn. Né?
Ele escreveu um livro sobre a Virgem Maria, escreveu um livro sobre a nossa fé católica, né? Aquilo que nós cremos, escreveu o Banquete do Cordeiro. Tudo isso nós já estamos aos poucos publicando. Pra você ter ideia, eu trouxe dos Estados Unidos 40 livros do Dr. Scott Hahn, que aos poucos, na medida que for possível, nós queremos ir publicando. Bem, mais uma pergunta aqui da Jandir Braga. Todo pecado tem perdão? Eu já acabei de dizer que a igreja diz que todo pecado tem perdão. Né? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo, se não estou enganado, 916, diz assim: não há pecado que a Igreja Católica não possa perdoar pela confissão, desde que a pessoa esteja arrependida, não queira mais cometer aquele pecado. Ela pode até cair de novo no pecado, mas se no momento da confissão ela não quer, eu não quero, ela está perdoada. Ok, Jandir? É isso que a igreja nos ensina. Então, não tenha dúvida. Não fuja. Tem gente que fala, o meu pecado não tem perdão. O que é isso? O seu pecado vale mais do que o sangue de Cristo? É uma ofensa a Deus você pensar assim, o meu pecado não tem mais perdão, eu não tenho mais jeito. Isso é o pecado da desesperança, é um pecado contra o Espírito Santo. Nada disso. Isso é orgulho. São Francisco de Sales dizia, isso é orgulho refinado. Baixa a cabeça, se humilhe, vai se confessar assim. Você vai ver que beleza a salvação que você vai conquistar. Bem, aqui temos uma pessoa que nos pergunta, ela pede para não dizer o nome, nós não dizemos, claro. Né? Às vezes acordo me masturbando, o que fazer? Bem, tem que ver se o que está acontecendo aí é algo consciente ou inconsciente. Se for algo inconsciente, por exemplo, os homens têm a chamada poluição noturna. O que é poluição noturna? Muitas vezes, né, o organismo, os órgãos genitais do homem, ele se enche muito de esperma e às vezes ele tem uma ejaculação dormindo. E às vezes tem até sonho erótico e alguns até meio que se masturbam dormindo. Não é pecado, porque é uma coisa inconsciente. Agora, se for uma coisa consciente que a pessoa faz, com consciência, porque quer fazer, pode, por livre vontade, ela impedir, aí pode ser pecado, ok? Mas trate da questão de masturbação com muita tranquilidade. Eu sei, principalmente, que os jovens têm muitos problemas, e hoje a coisa piorou muito por causa desse sexismo exacerbado que nós temos hoje aí na internet, né? Com vídeos e tudo mais. Então, lute com oração, com paciência, não desanime. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu 1 milhão de vezes, levanta 1 milhão de vezes. Deus não olha para a gente quando a gente cai. Deus olha para a gente quando a gente se levanta. É isso que agrada a Deus. Ok? Fernando Lessa, bom, eu já respondi a pergunta do Fernando. Aqui tem também Vinícius, já respondi. Tem aqui a pergunta do Christian Charles. O Christian pergunta assim: já ouvi que cada pecado, mesmo que perdoado, equivale a 7 anos de purgatório. Isso é verdade? Não é verdade, Christian, não é verdade. Mesmo porque a gente pode conquistar, né, o sufrágio dos nossos pecados no purgatório aqui mesmo na Terra. A igreja ensina, por exemplo, as indulgências plenárias. O que é indulgência plenária? Preciso entender o seguinte: o catecismo da igreja fala, né, que existe o purgatório. Está lá no parágrafo 1030 do catecismo. Ok? O que é o purgatório? Se a gente morrer na amizade de Deus, mas não estiver perfeitamente santificado, a gente não pode entrar em comunhão com Deus, que Deus é perfeitamente santo. Né? A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a carta aos Hebreus diz assim: ninguém pode ver a Deus se não for santo. Olha, quem é de nós que vai morrer santo? Difícil, né? A gente dizer que vai morrer santo. Santa Teresinha dizia: eu vou morrer e vou direto para o céu. Mas ela é Santa Teresinha, né? Bem, então, Deus deixou uma coisa maravilhosa. É um estado de purificação. O purgatório não é um lugar, né? É um estado da alma. A alma não ocupa espaço, né? Onde a alma se purifica. Existe uma catarse espiritual, né? Aquele fogo do purgatório que a Idade Média falou, que a igreja fala, não é um fogo, fogo de lenha, fogo de fogão, porque esse fogo material não queima a alma é puro espírito. O fogo aí ele é simbólico, é o queimar a alma
de arrependimento, de dor de ter ofendido a Deus, não é? Então a igreja diz o seguinte, que a alma do purgatório ela não pode mais conquistar méritos por ela mesma, porque com a morte encerra o tempo de adquirir méritos diante de Deus. Então, quem é que sufraga a alma do purgatório? Ou seja, quem é que consegue para a alma do purgatório ela chegar à perfeição? Quem consegue isso é a igreja que está no céu e a igreja que está na terra, que reza pela igreja que está no purgatório. A igreja triunfante, a igreja militante, reza pela igreja padecente. E nós podemos conquistar para as almas do purgatório sufrágio. Então, a indulgência plenária, se você consegue uma indulgência plenária para uma alma, a igreja ensina num documento do Papa Paulo VI, né? A Constituição das Indulgências, de 1967. O Papa Paulo VI diz bem claro, uma indulgência plenária liberta a alma do purgatório de todas as penas temporais que ela teria que cumprir ali para chegar à santidade. Ok? Então, é algo que nós precisamos acreditar. Então, não tem essa história de que cada pecado significa 7 anos de purgatório. E nem a igreja fala mais de tempo no purgatório. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, né, falava-se assim, se você fizer tal oração, tal prática, você vai ganhar 300 dias de indulgência. O que seria 300 dias de indulgência? Seria 300 dias a menos no purgatório. Acabou isso. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja entendeu que na eternidade não existe mais o tempo. O tempo é uma realidade que só existe nessa vida. Dias e meses e anos é só para essa vida. Na eternidade acabou o tempo. O tempo não passa. Isso chama-se eternidade. Né? O teólogo Karl Rahner dizia assim, Deus é um instante que não passa. Ou seja, ele está fora do tempo. Então não tem mais sentido falar em 300 dias de indulgência. Acabou. Então o Papa Paulo VI, na Constituição das Indulgências, e olha, quem quiser conhecer isso, eu publiquei um livro que eu chamei de o livro das indulgências. O que são as indulgências? E escrevi um livro também sobre o purgatório. Quem quiser aprofundar nisso, né, aqui a gente não tem muito tempo de desdobrar tudo isso, e eu escrevi também porque eu vejo as pessoas perguntarem muito. Né? Então, o que são as indulgências? O que são... Aqui, ó, eu tenho aqui o livro, né? A minha assessoria está colocando aqui na minha mão, o livro do purgatório. Está aqui, você pode tirar isso. E aqui tem uma coisa muito interessante que está escrita embaixo aqui, essa letra menor aqui, é o seguinte, é o Tratado do Purgatório, que foi escrito por uma santa, né, que ela diz que viveu 2 anos aqui na Terra, no verdadeiro purgatório. Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1517. Muito interessante. Né? Ela diz que viveu 2 anos e escreveu o Tratado do Purgatório. Aí ela explica exatamente o purgatório, é uma purificação que a alma vai... Ela compara como se você pegasse uma bola de ferro escura e colocasse no fogo. Aquela bola vai esquentando, 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 daqui a pouco ela vai ficando vermelha, 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 e fica da cor do fogo. Ela compara a alma, que está lá escura, ela vai se purificando, purificando, daqui a pouco ela fica santa, ou seja, ela fica a imagem de Deus. Aí vai viver com Deus. Ok? E também o livro... Né? O que são as indulgências. Nesse livro aqui eu explico tudo, inclusive com as orações indulgenciadas. O Papa Paulo VI colocou 70 orações indulgenciadas, ou indulgência parcial, que liberta a alma, parte das suas penas do purgatório, ou então a indulgência plenária, que liberta a alma totalmente do purgatório. Ok? Muito bem, tem aqui a Daniela de Oliveira, que pergunta assim, às vezes não me confesso por não ter me arrependido do pecado verdadeiramente. O que é pior? Confessar ou não me arrepender? Não confessar ou não me arrepender? Daniela, o arrependimento é necessário. A igreja fala, para se confessar, é preciso um exame de consciência, arrepender-se, né? E confessar e ter o propósito de não fazer mais aquilo. Agora, se a pessoa não se arrepende, ela também não vai fazer o propósito de não fazer mais aquilo. Agora, o se arrepender não é um ato sentimental, cuidado com isso. Né? O se arrepender de um pecado não é você assim ficar com alguma coisa sentimental na sua alma. Não, é uma decisão. Eu fiz isso foi errado, eu não quero mais fazer isso.
estou arrependido de fazer isso. Se acontecer essa ocasião, eu não vou repetir esse pecado. É algo objetivo. Então, assim, é melhor confessar. Agora, se realmente a pessoa não quer se arrepender, não, eu odeio tal pessoa, fiz o mal para ela e vou continuar a fazer o mal para ela, aí você não deve confessar. Porque aí o seu pecado não pode ser perdoado, porque você não tem arrependimento. Maria Valdene Vasconcelos, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Ô Valdene, vamos explicar o pecado contra o Espírito Santo. Como é que o Catecismo da Igreja explica? O Catecismo da Igreja explica que o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado como os outros. Você roubar, matar, prostituir, adulterar. Não, não é. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. Ok? Deus te dá a graça, mas você não acolhe a graça. Entende? É a pessoa se endurecer. Por exemplo, a gente vê, nós estamos vendo esses dias na missa, né, no Evangelho, Jesus disputando com os judeus ali. Os judeus querendo matá-lo. E ele provando para os judeus que ele era Deus. Mesmo depois da ressurreição de Lázaro. 4 dias no sepulcro, eles viram, continuaram não querendo ver. Aí eles se fizeram cegos. Né? Diz o provérbio popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Então aí, se a pessoa não se arrepende porque não endureceu o coração, não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente para perdoá-lo, não é isso. É que a pessoa fechou o coração e a graça de Deus não pode entrar. O perdão de Deus não pode entrar. Você entendeu? Então, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Né? Também o pecado assim de uma desesperança. Eu não tenho mais jeito. Meu pecado não tem. Aquilo que eu já falei aqui. Meu pecado é grande demais. Que isso? Que seu pecado é grande demais? Uma gota do sangue de Cristo seria suficiente para pagar todos os pecados do mundo. E o Cristo derramou, não foi uma gota do seu sangue, foi todo o seu sangue. Então, essa desesperança, né, é muito perigosa. Então, é mais ou menos isso que Então, não é que Deus não queira, não possa perdoar. A pessoa que não acolhe o perdão. Se você não acolhe, paciência. Eu posso querer te dar R$1.000. Se você não quiser receber, você não vai receber. Não tem jeito, eu não vou. Entendeu? É isso aí, mais ou menos é isso aí. Aline Pache, quando um pecado passa do venial para o grave. O Aline, nem sempre essa linha divisória do pecado venial, do pecado mortal, nem sempre é muito clara. Não é? Um grande santo e doutor da igreja, aliás, ele é doutor em moral, né? O fundador da congregação dos padres redentoristas, né? Santo Afonso de Ligório, ele dizia que quando a gente comete um pecado mortal, a gente sabe. Por quê? Porque pesa na consciência. Ele diz, o pecado mortal é aquele pecado que se comete de olhos abertos, ele fala. Ou seja, você sabe que é errado, mas você quer fazer aquilo e você faz aquilo. Para que haja um pecado grave, a matéria tem que ser grave e tem que ter 3 coisas, saber, querer e fazer. Eu sei que é pecado grave, mas eu quero fazer e eu vou lá e faço. Aí consumou o pecado. E o que é essa matéria grave? Matéria grave. Por exemplo, roubar. Uma coisa é você roubar uma canetinha de R$1, R$2, aí, uma canetinha de alguém. É pecado, um pecado leve. Outra coisa é você roubar da pessoa R$100, R$200, R$500, assaltar a bolsa da pessoa, né? Praticar uma... Entende? Aí é a chamada gravidade do pecado, que tem que ser dosada. Agora, na confissão, eu tenho dúvida, eu não sei se o que eu fiz é pecado grave ou não. Vai e confessa. Porque na confissão, se foi grave, se não foi grave, vai ser perdoado. E Santo Agostinho dizia assim, cuidado com os pecados leves. A gente pensa que o pecado leve não é perigoso, é muito perigoso. Ele fala assim, uma gota de chuva não é nada, mas quando você tem uma tempestade que é formada de muitas gotas, você pode ter uma inundação. Entendeu? Então, o acúmulo de pecados leves leva ao pecado mortal, muitas vezes. Bom, eu quero mostrar esse livro, Por que Confessar, Como se Confessar. É um livrinho, ele é fino, eu escrevi
para mostrar isso, um pouco de tudo isso que eu conversei aqui e mais coisas. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa muito interessante, que são algumas frases que Santo Agostinho disse sobre a confissão. Veja, lá do tempo, Santo Agostinho, século IV, ano 370, 380, Santo Agostinho diz, por exemplo, assim, olha, quem confessa os próprios pecados está em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se te associas a Deus, destróis o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Então, com a confissão, Deus destrói o que você fez de errado para salvar o que ele fez de bom. Depois Santo Agostinho diz assim, né? A confissão das más obras é o começo das boas obras. Aquilo que eu falei é o começo das virtudes. Por isso que eu mostrei aqui aquele livro de virtude. Né? Ele fala assim, quem não crer, olha o que Santo Agostinho diz, quem não crer que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Santo Agostinho, doutor da igreja. Quem não acredita que a igreja lhe perdoa os pecados, então os pecados não lhe serão perdoados. Ele diz aqui, o princípio de nossa purificação é a humildade, ou melhor, a humilde confissão dos nossos pecados. Olha que bonito isso. O princípio da nossa purificação, santificação, é a humilde confissão dos nossos pecados. Então aqui alguém perguntou hoje, né? A questão da vergonha de confessar os pecados. Gente, todos nós temos vergonha de confessar pecado. Não tenha dúvida. Mas é isso exatamente que faz bem. A gente se humilhar. Santo Agostinho diz aqui, vou repetir a frase dele, né? Ele diz aqui, o princípio da nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. É essa humilhação saudável, que ninguém vai zombar de mim por causa disso, é que faz, Santo Agostinho diz, a purificação. Né? Aí ele diz aqui, para chegar à ressurreição da graça do Senhor, temos de passar primeiro pela crucificação de nossos pecados na confissão. Vou repetir, Santo Agostinho. Para chegar à ressurreição da graça do Senhor, temos de passar primeiro pela crucificação dos nossos pecados na confissão. Gente, Jesus foi crucificado para crucificar os nossos pecados. São Pedro fala, ele pregou na cruz o nosso pecado. Ele rasgou aquele documento de dívida que o demônio tinha na mão contra nós por causa do nosso pecado. Entende? E agora eu vou deixar de receber a liberação disso, que é a confissão. Pela morte e ressurreição, Jesus conquistou o nosso perdão, mas eu fico perdoado, especialmente dos pecados graves, na confissão. Eu gostaria de ler aqui o que diz o Código de Direito Canônico da Igreja, lá no número 960. E o Catecismo dele repete isso daqui. Diz assim, olha, a confissão individual e íntegra quer dizer, de todos os pecados, né? E a absolvição do sacerdote constitui o único modo ordinário, quer dizer, comum, com o qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a igreja. Então, a gente se reconcilia com Deus e com a igreja pela confissão. Uma das razões pelas quais a gente se confessa com o padre é para se reconciliar com a igreja. Eu me reconciliei com Deus, mas também com a igreja. Porque o pecado, ele fere a igreja. O Catecismo da Igreja Católica, eu comecei a nossa conversa dizendo assim, que o Catecismo da Igreja Católica diz que o pior mal que existe é o pecado. Para o pecador, para a igreja e para a humanidade. Então, quando eu peco, eu ofendo a Deus, ofendo a mim e ofendo a igreja. Então, a reconciliação com o ministro da igreja é também uma reconciliação com a igreja. Bem, meus irmãos, eu acho que nós já conversamos bastante por hoje, né? Temos mais coisa aí para a gente colocar, né? Hoje, às 20 horas, nós vamos ter a nossa Escola da Fé, né? Lá vamos falar sobre a
Espiritualidades, às 20 horas, na TV Canção Nova, é ao vivo. Inclusive, a pessoa que quiser assistir o programa ao vivo, é só chegar lá na Canção Nova, no estúdio Santa Clara, pode assistir. Eu estou fazendo agora, seguindo uma matéria que eu chamo de espiritualidade, né? Mais ou menos a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, e conclui com a reflexão sobre o Pai Nosso. São várias aulas, várias semanas que nós vamos tratar desse assunto. Você está convidado. Bem, muito obrigado a você que me acompanhou. Eu quero terminar pedindo a Deus, né? Pedindo ao Senhor, o Senhor da glória, o Senhor que com seu sangue conquistou para nós o direito do perdão, o direito da confissão. Quero pedir, Senhor Jesus, por mim e por todos aqueles que me acompanharam nesta hora, né? Que o Senhor nos conceda a graça de, nesse tempo de quaresma, também no tempo pascal, podemos fazer uma santa confissão. Que o Senhor nos conceda a graça de confessar bem, fazermos um bom exame de consciência, confessar, Senhor, assim, lavando a nossa alma como a gente lava o nosso corpo debaixo do chuveiro, esfregando todas as partes, né? E a gente possa, então, Senhor, ter o arrependimento de todos os nossos pecados com a vossa graça e possa sair da confissão perdoado de todos os nossos pecados. Que a Nossa Senhora nos ajude, nos acompanhe e nos abençoe com a sua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.